Nós daqui a provavelmente menos de uma década vamos ter racionamento de eletricidade, vamos ter apagões, vamos ter confinamento energético, porque um país que caminha para fechar as centrais a carvão, depois fechar as centrais a gás e ficar... Já falam nisso. Exato. Ficar depois dependente de eólicas e solares... Intermitentes. É um país... Precisam de um backup, de um apoio. Isto é de um governo de gente, desculpa, idiota, porque basta olhar para aquilo que aconteceu no Texas neste inverno que passou, não é? Para se perceber que não se pode estar isolado e não se pode estar dependente excessivamente de determinada fonte de energia. E sobranceria podemos acrescentar hipocrisia. Completa hipocrisia e incompetência, porque ao nível da energia não há competência, porque nós daqui a 10 anos ou menos estaremos com problemas gravíssimos. Imagino o que é haver uma semana de tempestade em Portugal que apanha a Espanha e não temos eólicas a funcionar ou não temos solares. De onde é que vem a eletricidade? Poderá já não estar no governo, mas Matos Fernandes, nessa altura, terá muito que explicar e nós não lhe vamos deixar nessa altura perguntar. Deverá ser preso, porque é a única coisa que se pode exigir. Isso toca noutros valores ou na falta deles. Os preços da eletricidade batem recordes sucessivos no mercado diário, mas o Ministro do Ambiente garante que não vai deixar que as cotações se reflitam nas tarifas ao consumidor no ano que vem. O que é certo é que em julho e em outubro deste ano já se verificam 2 aumentos de 3% cada um, 6 no somatório, e segundo as regras do mercado, Matos Fernandes não pode garantir que não haja aumentos de preços para o ano 2002, nomeadamente no mercado liberalizado, que é a maior parte do mercado. Sobre este problema gravíssimo, que está a afetar milhares de empresas e milhões de famílias, nem uma palavra de António Costa. O fecho antecipado das centrais a carvão, de Sines e do Pego, ditou o fim de muitas centenas de postos de trabalho e está a contribuir decisivamente para aumentar os preços da eletricidade, mas sobre este dossiê o chefe do governo mantém um ruidoso silêncio. São alguns exemplos de grandes negócios de Estado que podem ser classificados objetivamente pela arrogância do governo na tomada de decisões e na falta de explicações. Pedro Caetano, na sua opinião, há de facto um traço comum nestes grandes negócios e sobranceria e arrogância e, em concreto, alguns negócios ruinosos que queira comentar? O governo tem realmente um traço de grande arrogância e essa grande arrogância e sobranceria prende-se com o facto para disfarçar a sua incompetência. A incompetência dos ministros e dos membros da direção do Partido Socialista, e depois, por um lado, pela incompetência, por outro lado, pelos negócios ruinosos que eu penso que eles estão. Eu escrevi um artigo no Observador que o PS tem donos, e os donos são os negócios ruinosos misturados com política que o PS serve, e portanto não lhes interessa explicar isso. Mas voltando à incompetência dos indivíduos do governo. Eu, por exemplo, portanto, além de ser farmacoepidemiologista em Harvard, sou gestor depois por Oxford, por Mannheim na Alemanha, etc. Mas eu já fui gestor da Procter & Gamble no Ohio, já fui gestor da Sanofi Genzyme em Boston, da Allergan, que é a empresa que faz o Botox, aqui em Marlow. Portanto, eu sei o que é a gestão. E falo com muitos gestores internacionais. Felizmente, da minha geração, houve muitos portugueses que fizeram os doutoramentos em grandes universidades e, infelizmente, para o país, nós não fomos para Portugal, porque o poder em Portugal foi tomado por jotas incompetentes. E, portanto, como o Fernando Medina, como o Pedro Nuno Santos, e para disfarçar essa incompetência, indivíduos que não têm qualquer carreira, que não têm mundo, não têm cultura, são indivíduos que toda a vida começaram na JS a distribuir cartazes e a fazer chapeladas internas, e com isso acham-se no direito de ser ministros e primeiro-ministros, quando os outros países, como Singapura, as pessoas vão e abrem, são grandes profissionais internacionais. As sondagens em Portugal ninguém as controla. Eu, por exemplo, vi muitas sondagens da Aximage e fiquei intrigado. Mas como é que as sondagens da Aximage dão sempre o Costa a ganhar com o PAS? Quando o Costa perdeu com o Passo. Como é que as sondagens da Aximage dão o Moedas a perder com o Medina quando o Moedas é que ganha? E eu fui ver, já escrevi sobre isto, será que uma empresa normal, num país civilizado, uma empresa de estatística é gerida por profissionais e não por políticos, por matemáticos, por estatísticos? Eu fui ver a Aximage, é dirigida por um indivíduo que era um indivíduo que foi secretário de Estado do Partido Socialista e que o Observador até lhe chama um espião do Sócrates no rato. Portanto, os políticos e este pântano socialista, que não são técnicos, que não têm capacidade de gestão, ocuparam tudo, desde empresas de sondagens à presidência da Câmara de Lisboa, à TAP, portanto, à responsabilidade máxima sobre a TAP, à responsabilidade máxima sobre a Galp, sobre as barragens, etc. Portanto, isso para mim explica a arrogância do governo, que é para, por um lado, disfarçar a sua própria incompetência e pequenez intelectual e profissional dos seus membros, e depois porque eles foram lá colocados por um propósito muito claro, para manter os negócios criminosos. O Pedro, no seu último artigo, depois diz que por detrás desses atores políticos que servem interesse há os verdadeiros donos, que são os acionistas e os gestores destas grandes empresas que, na verdade, procuram maximizar o seu lucro mesmo através de influências políticas, certo? Em Portugal é que nós temos pseudocapitalistas na energia. Pseudocapitalistas. Portanto, eles vivem de mão estendida para o orçamento de Estado. Portanto, não são muito diferentes do Bloco de Esquerda, dos comunistas. Eles não são capitalistas, não são empresários, vivem de mão estendida para
o Orçamento de Estado. E, portanto, depois somos nós todos, os verdadeiros empresários, os verdadeiros portugueses, milhares de empresas portuguesas, que depois temos que pagar a esses pseudo-capitalistas que vivem de influências políticas. Esses é que são os donos do PS. O Sócrates, quando permitiu as barragens do Tua e as barragens do Sabor, que era para pôr a água a andar ao contrário e para pagarmos 1.000 milhões em eólicas, portanto, que só produzem energia durante a noite, não foi já para agora, contribuir, foi para os seus donos. Eu peço ao nosso realizador Henrique Torres Pereira que exiba o quadro com os custos adicionais por causa dessa subsidiação, que acaba por subverter o princípio da concorrência e que são negócios protegidos, e se puder começar por essa explicação, vemos aqui os custos a subir, a disparar de uma forma quase incontrolável, diria eu. Depois do período da Troika houve alguma contenção, mas agora voltaram a subir. Incontrolável. Portanto, isto é dinheiro. As pessoas precisam de perceber isto, porque isto agora até foi retirado das faturas para as pessoas não perceberem para onde é que vai o seu dinheiro de uma fatura. O que as pessoas veem aqui, basicamente, desde 2000, são 22 mil milhões que foram roubados a milhões de contribuintes portugueses e às empresas... Neste caso, desculpa a correção, neste caso, consumidores, porque é através do consumo que é pago. Ao longo destes anos, o consumo tem estado estagnado, o consumo de energia, os custos da energia têm aumentado. Porquê? Desta forma artificial, que a ERSE foi tomada por bois do PS e, portanto, desde o princípio, que os custos, o CIEG, que são os custos adicionais que vão para energias fósseis, vão para energias eólicas, até para a RTP vão 150 milhões, não sabemos bem porquê, porque a RTP é um órgão de propaganda do governo, se era para tirar até dos custos da energia, até dos custos de energia, ainda pagamos a RTP, mais valia distribuir, e ninguém fala disto, mais valia distribuir por todos os órgãos de comunicação social em Portugal para haver polaridade, não só com o órgão que diz sempre bem do governo e nunca fala deste assunto. E, portanto, todos estes custos, nós andamos a subsidiar eólicas, não só, como o José Gomes Pereira diz muito bem, sendo utentes, mas depois, ainda por cima, sendo contribuintes, porque é o Estado que paga, que lhe dá, dá garantias de potência, que mesmo que estas eólicas não produzam, para já cobram-nos bastante, vão receber uma garantia de potência e vão ter sempre o seu rendimento máximo, que eu chamo o rendimento máximo garantido, já há 7 anos, do Estado e dos contribuintes. E há também as barragens que funcionam com a energia, o excesso de energia eólica para voltar a pôr a água do lado de cima. Salazar escolhia rios com grande caudal. Porquê? Rios com grande para fazer barragens. Porque se houvesse grande caudal de um rio, o rio normalmente, obviamente, a ser retido e a passar para a barragem, produz muita energia hídrica. Infelizmente, em Portugal há este pântano dos negócios que quer fazer as coisas o mais complicado possível, o mais dispendioso possível, para retirarem do Orçamento de Estado o máximo. E então o que é que eles fizeram? Eles arranjaram uma maneira de fazer barragens não em rios com grande caudal, mas em rios pequeninos como o Voga e o Sabor e outros. Para quê? Para fazer novo ao gráfico da noite. Para fazer andar a água dos rios ao contrário. As pessoas têm que perceber isto. As pessoas pagam, por exemplo, 100 para a energia eólica, como contribuintes, porque a energia tem rendimento máximo garantido pelo Estado, tem a potência garantida, mas depois, à noite de madrugada, essa energia é vendida às vezes a custo zero às companhias de energia que têm políticos nos conselhos de administração. Para quê? Para pôr a água a andar atrás, ao contrário, para encher a barragem dos rios pequeninos. Isto é uma loucura absoluta. Isto não é para um contrassenso económico e uma desgraça financeira para o país que paga a eletricidade muito mais, a um preço muito mais elevado por causa destes esquemas. O que é que isto significa à vida das pessoas? A vida das pessoas é que enquanto aqui na Inglaterra, mesmo quando está a nevar, ou mesmo em Boston, às vezes estava a 20 graus negativos, e eu estava em casa de t-shirt, portanto, enquanto as pessoas em Portugal tiritam de frio à noite, têm de desligar os aquecimentos no inverno, até nessa altura estão a pagar as eólicas, e enquanto as companhias de energia que têm políticos nos conselhos de administração estão a receber essa energia a custo zero. E enquanto tivermos medo dos donos do PS, que são muitas das vezes as mesmas famílias que estavam com Salazar, este país vai sempre ficar em último da Europa e os melhores de nós, imigrados. No caso português, os preços a disparar no mercado diário, no chamado mercado spot. Isso é culpa da aposta nas renováveis. Deriva de uma estratégia errática e errada, é isso? Errada, porque a aposta nas renováveis foi feita de tal maneira que elas só existem em Portugal com um grande subsídio por parte dos portugueses. E o sistema que foi contratualizado leva a que as outras centrais tenham necessariamente custos de funcionamento por períodos curtos, naturalmente custos elevados. Portanto, as eólicas, as renováveis não só não são rentáveis, como tornam não rentáveis as outras centrais que funcionam, arrancam. As eólicas e solares produzem o equivalente a 1 milhão de toneladas equivalente a petróleo, atualmente. Certo. O setor dos transportes rodoviários consome cerca de 5 milhões de toneladas de petróleo por ano. Se nós quisermos eletrificar todos os transportes rodoviários, significava que precisávamos 5 vezes a capacidade de produção das eólicas. Em bom rigor, os combustíveis fósseis são quase insubstituíveis. A questão é esta: quem é que está a planear o futuro do fornecimento de energia e ao mesmo tempo a querer transformar toda a mobilidade em mobilidade elétrica? Não há planeamento energético. Não há planeamento. Isto é de uma irresponsabilidade criminosa.